Então, eu vou dar continuidade ao nosso estudo sobre princípios no direito do trabalho. Quem acompanhou o primeiro vídeo, parte um, deve ter estranhado porque num dado momento eu parei o vídeo de uma forma abrupta e explico. Paralelo à gravação dos vídeos, eu advogo. É chapa quente. É ligação, é zap, é processo. Tenho minha vida como professor universitário, obrigações e ainda outras atividades jurídicas que eu não dou publicidade, até porque termos de confidencialidade e outras conotações que eu não gosto de dar publicidade. Já basta eu no Instagram, eu no YouTube e eu como advogado, eu como professor. Outras atividades eu me reservo a não dar publicidade. Mas vamos voltar aos princípios gerais do direito. Eu falei fundamentalmente de boa-fé objetiva, eu falei de proporcionalidade, eu vou falar sobre probidade. A ideia de probidade é a ideia de honestidade. As relações empregatícias, os vínculos de emprego, têm que ter honestidade do trabalhador e do empregado. Tanto é que se a gente observar os artigos 482 e 483 vão ter previsões em que o empregador pode demitir por justa causa o empregado e vão ter previsões onde o empregado pode pedir rescisão indireta e, entre aspas, demitir seu empregador. Então, honestidade numa relação de trabalho é tudo. Por exemplo, pagamento de salário em dia. Por exemplo, depósito de FGTS mensalmente. Por exemplo, não atraso quanto mais de salário. Por exemplo, não ocorrência de assédio moral ou assédio sexual. Isso tudo está ligado à probidade, à honestidade. É ligado à probidade também, porque princípios dialogam entre si, tem a lealdade. Ou seja, empregado e empregador tem que ter uma relação de fidúcia, de confiança, de eticidade. O empregado, por exemplo, ele não pode abrir um negócio que é concorrente ao negócio do empregador. Ele falta com a lealdade. E agora eu vou começar a falar de princípios específicos do direito do trabalho. O primeiro vai ser o princípio protetor ou tutelar. O direito do trabalho tem como grande escopo proteger os empregados, que são os destinatários das normas trabalhistas, os hipossuficientes, os mais frágeis. O empregado é o elo mais fraco nessa relação entre empregador e empregado. Agora, muito cuidado, porque a CLT trouxe a figura do hipersuficiente, que é aquele que tem diploma de ensino superior e ganha 2 vezes o teto do INSS. No caso dele, o artigo 507 fala da possibilidade de resolução de conflitos via arbitragem, e o 611-A da CLT fala que a pactuação contratual dele pode seguir peculiaridades específicas. É o hipersuficiente. É uma exceção ao princípio tutelar ou de proteção. Outro princípio é da norma mais favorável. Havendo dúvidas, eu aplico a norma mais favorável. Havendo choques
eu vou aplicar a norma mais favorável ao empregado. Agora, esse princípio não é absoluto. Se, por exemplo, temos uma relação trabalhista, uma relação de emprego, e ocorre prescrição alegada pela parte contrária, o juiz no processo de trabalho não reconhece prescrição de ofício. Vamos saber peculiaridades do processo de trabalho. Não tem norma mais favorável. Acabou, o processo será extinto com resolução de mérito em função da prescrição. Eu chamo a atenção para a teoria do conglobamento, que já foi estudada anteriormente, está vinculada à norma mais favorável. Se há duas normas, eu não posso pegar as partes positivas de uma norma, as partes positivas de outra e fazer uma acumulação. Não. A teoria do conglobamento é: se existe uma norma e existe outra, se existe uma lei e existe outra, eu vou aproveitar aquela que no conjunto é mais benéfica, tá? Eu posso falar também do princípio da condição mais benéfica, ou seja, do direito adquirido, daquele patrimônio que está incorporado no patrimônio jurídico do trabalhador. E o exemplo mais claro disso é: uma empresa muda o regulamento. Os novos empregados vão ser regidos pelo regulamento novo. Os antigos são regidos pelo regulamento antigo. Também nesse diapasão eu posso falar dos artigos 444 e 468 da CLT, especialmente do 468, que diz que qualquer alteração contratual só existe se tiver anuência do empregado e não for prejudicial direta ou indiretamente ao empregado. É lógico que a alteração do contrato de trabalho tem exceções. Não dá para listar todas aqui. Num momento oportuno, vamos estudar essas exceções. O indúbio pró-operário. Na dúvida, a norma tem que ser interpretada em favor do empregado. Mas atenção, ele se aplica ao direito do trabalho. Ele não se aplica, ao processo do trabalho. O processo do trabalho, por exemplo, uma prova. Eu não posso utilizar o indúbio pró-operário. Vamos saber bem fazer essa distinção entre direito material e direito processual. Eu acho até que os dois têm que ser estudados de maneira conjugada. A primazia da realidade, o contrato realidade. O contrato do trabalho, a relação de emprego, está pautada em fatos. Mais em fatos do que em declarações escritas. E aquilo que for fraude ou simulação é nulo, só observar o artigo 9º da CLT. O grande problema é a pejotização. Isso é um problema sério. E se o STF permitir a pejotização e tirar a competência da Justiça do Trabalho de maneira indiscriminada, nós podemos ter o Armagedon no direito do trabalho. Estava conversando hoje, tendo uma prosa com um comerciante, e ele deixou bem claro: se isso acontecer, ele transforma os empregados dele em MEI. Triste, né? Enfim, mas vamos lutar pelo direito do trabalho. O princípio da continuidade. Os contratos de trabalho são presumidos, uma presunção iuris tantum, como contratos de prazo indeterminado. Para serem contratos por prazo determinado, isso tem que estar previsto em lei, isso tem que ser convencionado expressamente e tem que ser contrato escrito. O princípio da intangibilidade salarial. O salário não pode ter restrições ou impedimentos. É uma proteção ao salário. Evita, por exemplo, a retenção dolosa.
que é reputada na Constituição, no artigo 7º, inclusive como crime. Evita a irredutibilidade do salário, salvo negociação coletiva para manter empregos ou supressão de salário-condição. O salário tem que ser pago mensalmente, é o que está na CLT, artigo 459. O artigo 462 evita o truck system, ou seja, eu não posso pagar o salário em compra de mercadoria no meu mercado. Isso é quase que um trabalho análogo à escravidão. Posso pagar em utilidades? Até posso. Alimentação e moradia, isso vai ser estudado em momento oportuno. Mas trocar o salário por mercadorias do meu mercado, eu não posso, tá? O salário tem que ser pago até o 5º dia útil. E a gente fala na empenhorabilidade do salário. O problema é que isso é relativo. O salário é penhorável para o pagamento de alimentos e há decisões judiciais dizendo que, a depender do valor do salário, há penhorabilidade sim, desde que o mínimo existencial seja mantido. Por enquanto é isso, pessoal.